Vamos falar da Carluxa Zambelli. A notícia é curta, mas eu resolvi puxar para o destaque aqui, porque vocês gostam da Carla Zambelli, vocês gostam quando eu falo da Carla Zambelli, e vou falar do risco que envolve falar da Carla Zambelli, porque ela já está processando o jornalista, olha só. Notícia aqui do Anselmo Góes, que é um colunista importante do jornal Globo. Carla Zambelli está processando o Walter Casagrande Júnior, que estava cobrindo a Copa do Mundo no Catar, que a chamou de pistoleira. Ou seja, se eu botar qualquer apelido na Carla Zambelli, eu, Pedro Zambardi, estou sujeito a processo aqui também, porque pelo visto a Carla Zambelli ela é a favor da liberdade de expressão, mas só da boca para fora, né? Deputada reclama de ter sido chamada de pistoleira em um texto do ex-jogador. Vamos ler essa notícia aqui. A deputada federal Carla Zambelli está processando o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande, acusando-o de injúria e difamação por um texto de opinião publicado no site UOL. Em coluna no site, Casagrande se refere a Zambelli por pistoleira, se referindo à perseguição que a deputada a um militante petista na véspera da eleição, como também cita que ela fugiu do país após a derrota de Jair Bolsonaro. O Casão forçou um pouco a barra aqui, de fato ela não fugiu, ela viajou para os Estados Unidos porque não tem nenhuma ordem de restrição e nenhuma ordem de prisão contra ela. Mas que eles estão de olho no exterior, esses bolsonaristas, para não terem problemas com a justiça, isso o Casão está com plena razão. Zambelli e sua defesa pedem retratação por parte de Casagrande, assim como o pagamento de uma indenização de R$20 mil. Então, ó, a Carluxa do Bolsonaro, ela tá tentando calar a imprensa. E é como o Juarez Matos está falando aqui, a Jovem Pan é um ventilador de mentiras. A Carla Zambelli é outra ventilador de mentiras. Estava insuflando militares e civis a ficarem na frente dos quartéis, a darem um golpe de Estado. Estava insuflando os bolsonaristas. Há uns dias atrás, no dia 8 de dezembro, ela tentou agora tirar o corpo fora. A gente mostrou ontem o vídeo a respeito disso. Mas ela continua agindo como um nome do Bolsonaro, uma agente de extrema-direita. Então é muito importante que a gente noticie e que a gente acompanhe com lupa a movimentação dessa moça que está se destacando no PL, além do próprio Valdemar da Costa Neto e do Jair Bolsonaro. E o terror da Carla Zambelli, gente, é justamente o que foi tema nessa semana da coluna do jornalista Hélio Gaspari. Hélio Gaspari que tem sempre um teor lavajatista, mas que é um jornalista muito bem informado, fez 5 livros a respeito da ditadura militar, são bons livros, eu recomendo que vocês leiam, mesmo que esse livro tenha sido escrito em cima dos arquivos do Geisel, que era um ditador com quem o Gaspari sempre teve boas relações. E ele escreveu um pouco sobre o Alexandre de Moraes no dia da diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ler a coluna do Hélio para entender direitinho essas considerações a respeito do ministro Alexandre de Moraes e qual que foi a importância dele na disputa eleitoral. O grande dia do ministro. O país deve a Alexandre de Moraes a ordem política. Vamos lá, ó a fotinho linda do Lula diplomado, olha só. A cerimônia de diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira foi o grande dia de Alexandre de Moraes. A sua firme presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o país deve à preservação da ordem democrática e da dignidade do Poder Judiciário. Tanto ele quanto Lula rememoraram a agressividade criminosa que acompanhou a campanha, ambos sabem muito e utilizaram adjetivos fortes para deixar em segundo plano revelações constrangedoras. Um dia se conhecerá o diálogo que manteve com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal na tarde do segundo turno, quando bloqueios dificultaram o deslocamento de eleitores no Nordeste. Dele até agora não se ouviu que não lhe ofereceu café. Ficando num só episódio, visto na noite de 30 de outubro, anunciado o desfecho, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, comemorou a lisura do processo. Era um recado para quem queria manter as falsas polêmicas dentro dos limites do TSE. Falava a presidente do STF. O Poder Judiciário garantiu o processo eleitoral de 2022 com uma conduta que, como lembrou o ministro, poderá impedir futuras investidas golpistas. O Poder Judiciário só precisa aprender uma coisa, que foi o Poder Judiciário que legitimou figuras lamentáveis como o Sérgio Fernando Moro.
Então, na verdade, o STF fez uma correção de rota depois de um estrago de 4 anos do Bolsonaro, que eles foram, sim, cúmplices nessa posse. Jair Bolsonaro tem razão quando diz que governou dentro das 4 linhas da Constituição. Falta-lhe dizer que isso se deveu à firmeza do judiciário, a quem deliberadamente insultava. Além de ser magistrado com grande coragem pessoal, Moraes é um servidor formado no Ministério Público com experiência no aparelho policial. Aí é o Gaspari. O Gaspari tem esse costume, quando ele quer cultivar fontes ou quando ele quer entrar no detalhe, isso é um traço. Eu vou aqui explicar um pouco de jornalismo, tá, gente? A revista Veja virou a maior revista do país porque dos anos 70, 80 e 90, ela foi o principal veículo do New Journalism do Brasil. E o que é o New Journalism? Ele é diferente, por exemplo, dessa live que eu estou fazendo aqui com vocês. Ele é um jornalismo que ele se detalha muito nos detalhes das fontes, nos textos grandes, nos grandes perfis e na grande investigação. O Hélio foi diretor adjunto da Veja e traz nas colunas dele na Folha e no Globo esse traço do jornalismo literário, de esmiuçar uma fonte que ele está cobrindo. Quem faz isso muito bem, a principal herdeiro do jornalismo, do New Journalism da Veja, porque a Veja nos anos 2000 caiu no antipetismo e nos textos porcos que ela passou a fazer de teor anti-esquerda, é a revista Piauí. A revista Piauí, que foi criada pelo jornalista Mário Sérgio Conte, que foi diretor da Veja, que foi inclusive sucessor do Hélio e do Guzzo na direção da revista. Então, as colunas do Hélio, quando eles vão abordar um personagem, eles têm esse traço de traçar paralelos da história e de esmiuçar. O que ele está fazendo aqui? Ele está contando a história do Alexandre de Moraes e do passado dele muito próximo. Ele foi uma indicação do Michel Temer e da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, ou seja, ele é um cara também muito ligado aos tucanos e à direita institucional aqui de São Paulo. Então é um cara formado no Ministério Público, com experiência no aparato policial. Ele foi orientando também do Dalmo Dallari, que é um jurista de esquerda muito forte, mas ele estava se firmando ali como um jurista de direita, era o perfil do Alexandre de Moraes até então. Ele foi secretário de Segurança de São Paulo e gostou da função. Conhece as pressões dos inquéritos e o desconforto das camas nas carceragens. Essa característica habilitou-o para apertar com sincronismo os botões da coerção e da jurisprudência. Nomeado por Michel Temer, Moraes caiu na presidência do TSE por um afortunado rodízio. Se no seu lugar estivesse um dos ministros nomeados por Lula ou Dilma Rousseff, a batalha teria sido mais áspera. Antes dele, a cadeira era ocupada pelo seu colega Edson Fachin, o juiz severo, com mais gosto pelas doutrinas e pelos camburões. Deve-se a Fachin o traçado da linha de defesa das urnas eletrônicas. Como Moraes, um dia ele contará o trabalho que essa defesa lhe deu. O Fachin era um cara muito ligado ao MST, e quando virou ministro do Supremo, ele virou esse perfil austero que o Gaspari está pontuando. Moraes combateu várias frentes. Defendeu as urnas eletrônicas, enquadrou plataformas disseminadoras de mentiras e, depois do resultado, dissolveu bloqueios de caminhoneiros estimulados por empresários. Nenhum desses embates foi simples. Os gestores das grandes plataformas entraram em seu gabinete com a pompa dos balanços das suas empresas e saíram preocupados com o tamanho do bônus no fim de ano. A qualquer momento ele poderia ficar na posição do magistrado que fala da lei, enquanto seu interlocutor acredita que é fácil fechar um tribunal. Esse tipo de personagem viu-se obrigado a lidar com um magistrado que sacode os códigos com uma das mãos e as chaves das celas com a outra. Falta aplicar os rigores da lei aos irresponsáveis que barricaram, bloquearam estradas em diversos estados e incendiaram ônibus em Brasília, bem como aos senhores que incentivam, na verdade, no conforto de suas salas. Alexandre de Moraes foi a pessoa certa no lugar certo e na hora necessária. Muito boa essa coluna do Hélio, sem os vícios lavajatistas dele, muito bem escrita, para todo mundo entender direitinho.